acompanha o Notícia para o Trabalho. E esse ano, um dos queridinhos do Notícia para o Trabalho começou aí há pouco mais de um mês, os pilotos. É esse programa que vai ao ar toda sexta-feira às 8 horas da manhã, Cultura Empreendedora. Bem, quando eu sonhei o sonho de falar sobre comunicação afirmativa, afirmação positiva, falar da diversidade do mundo do trabalho, Papai do Céu mandou para mim a mãe desse moço que já vou apresentar para vocês. Nós nos conhecemos na igreja Nossa Senhora dos Homens Pretos do estado de São Paulo, que fica aqui no Lago do Paissandu, centro da nossa cidade. Eu fui lá com o Ed, xeretar o que tinha, eu falo que é xeretalismo, em vez de jornalismo era xeretalismo, xeretar o que tinha por trás daquela história, daquela igreja que tanto me provocava, porque eu trabalhei ali próximo durante muitos anos. E lá contei a essa senhora o meu sonho de falar sobre diversidade e falar sobre a questão do negro do nosso país. O nosso país recebe gente de todos os lugares do mundo. Existe uma miscigenação muito grande. Mas dentre todos os povos, a gente tem uma grande influência africana. Eu acho que todo mundo que nasceu no Brasil quase tem algum negro na família. Se não teve, em breve o terá. É um país onde tem muita a questão da presença do negro, mas ao mesmo tempo, como que esse negro é visto? De que maneira ele está no mercado de trabalho? De que maneira é a cultura que a gente herdou deles? Poucas pessoas sabem, mas, por exemplo, entre as questões da cultura negra, talvez o nosso entrevistado já também possa nos dizer alguma coisa, afinal de contas, ele é comendador e atua na defesa do negro nesse sentido. A gente herdou a agricultura. Toda a nossa riqueza agrícola tiveram influência de outros povos, mas principalmente da força de trabalho dos negros. Isso é uma riqueza cultural nossa e que pouco se fala. A gente fica muito falando de racismo, que também é importante a gente falar. A gente fica muito falando sobre outros tipos de riqueza, só que a gente esquece dessa riqueza que é essa nossa miscigenação. O que faz o nosso japonês ser diferente? O que faz o nosso negro ser diferente? O que faz o nosso branco ser diferente? O que faz o nosso índio, que é o verdadeiro povo dessa terra? Vamos começar a desvendar isso? Eu vou pedir para dar um bom dia para vocês. O Jean Nascimento, bem-vindo, comendador, aqui à Toca das Corujas, da redação do Notícia para o Trabalho. Oi, gente, bom dia, bom dia. A tua mãe, como é que tá? Maravilhosa, graças a Deus. O meu beijo para ela, que ela falou, Regina, se você tem esses sonhos, quem vai te ajudar a explorar esse campo da cultura negra, esse campo da diversidade negra, é o Jean. Que bom. Eu sei alguma coisinha. Eu procuro dizer que eu estou sempre ainda em evolução. Porque a cada dia a gente aprende mais, né? Então Mas eu estou aprendendo. É a humildade desse moço, que é formado na escola da vida, tem artes cênicas e tem uma militância que já vem de gerações e gerações, inclusive na história dessa igreja, que um dia a gente vai trazer alguém aqui para contar mais profundamente só a história dessa igreja. Essa igreja é um rico patrimônio cultural nosso. A gente tem que brigar para conservá-la e para manter aqui, a gente tem que saber a identidade dela aqui e ela tem que estar viva para nos lembrar do que foi de bom, o que foi de ruim, para que o ruim não exista mais e para que o bom seja multiplicado. Falei besteira, Jean? Corretíssimo. Hoje você é o autor da pauta, literalmente, inspirou a pauta e tudo mais. Quando a gente fala de cultura negra, e quando a gente fala de... Porque até tem discussões, né? O africano brasileiro, as terminologias. Eu não sei se eu comentei com o Jean, mas eu acho que eu comentei na época. Uma das maiores dificuldades como estrategista de comunicadora que sou, e que quis sempre falar da questão do negro, e ainda sendo branca, é exatamente terminologias. Porque no Brasil, diferente de outros lugares do mundo, quando a gente vai falar do negro, aqui ainda é tudo muito velado. Aqui ainda não existe também uma corrente negra unificada. Me corrija se eu estiver falando besteira, tá? Tá indo bem. Uma corrente negra unificada que diga assim, olha, o caminho é aqui. Então a gente vai por esse caminho e a gente é atacado pelo outro. Você vai pelo outro, você é atacado pelo outro. O que acontece? Os jornalistas que não têm o peito que a Regina tem, eles vão desistir da pauta. A Regina aqui no Notícia para o Trabalho, ela é CEO, ela é dona do negócio dela.
ela não tem nem patrocinador, porque o projeto foi desenhado de uma outra maneira para que a gente tivesse os investimentos para fazer essa comunicação afirmativa. Mas o nosso colega jornalista, ele vai perder o emprego. Ele estava bem intencionado na causa, ele queria falar sobre o negro com seriedade, ele foi orientado por um segmento negro para falar daquele assunto, mas o outro segmento vem com tanta força que o cara perde emprego, que o cara é processado. Então tudo isso já causa, por exemplo, puxei um pouquinho para a cultura de comunicação, dificuldade da gente falar mais e de uma maneira mais adequada sobre a questão do negro. Fiz uma provocação, Jean, mas quero que você explore um pouquinho disso, mas a gente vai ter que fazer muitos programas ainda e você vai vir como mentor, Muito também obrigado. influenciar, mandar sugestões de pauta para a gente discutir isso e a gente chegar na cultura negra. Uhum. Como é esse caminho, Jean? Bom, primeiramente... Tão delicado. Bom dia a todos. Eu acho de suma importância, podemos dizer assim, de uma mulher branca se preocupar com a história do meu povo. Que até hoje é uma coisa que nós precisamos, portas abertas, para nós termos voz. Recentemente tivemos na TV Cultura, né, que estava ali representantes nossos lá, que nunca estiveram, e aí pintou, como é a mesa redonda, esse programa ele sempre coloca o quê? Uma pessoa no meio. E as outras ao entorno. Certo? Não colocaram. Não Você acredito. pode colocar Fizeram aí, isso? É no YouTube. Não colocaram. Estava entre elas a poetisa, a Lucinda, a Alexandra Lojas e mais outros mediadores negros, e não tinha ninguém no meio. E eles foram questionados ao vivo. Claro, mas é óbvio, eu nunca nem ouvi falar E nisso. foi uma saia justa para o apresentador. Por quê? Será que aí foi também questionado? Nesse ano todo, quantos negros é que vocês trouxeram aqui? Gente, Não, é que nós estamos vendo, acho que agora em dezembro vai vir um. É para você ver como que é o negro na estamos mídia. caminhando. Aí tivemos um programa maravilhoso, o Netinho de Paula, que tirou o dinheiro do próprio bolso, que é para fazer o programa dele, que era fenomenal, né? Mas aí também acabou. Por quê? Não tinha mais um recurso. Tentou fazer a TV da gente, aí também parou. Mas eu acho que a nossa evolução a nível de curiosidade e de conhecimento, eu agradeço ao grande gênio que é da computação, que abriu a mente do povo. Que agora nós temos voz. A gente põe na internet. É a então, rede social. nós podemos pegar o mundo inteiro. E não aceitamos mais. Entra ao vivo pelo YouTube, entra ao vivo pelo Facebook, a gente sempre vive elogiando, ainda mais E no aí monopólio, é né? onde é que os jornalistas também agora, eles não podem ter tanta voz assim à solta. Então vocês vão ter que se readequar com a nova mudança. Porque antes o Chico Anísio fazia chacota. Hoje em dia ele não pode mais. Aliás, ele chegou e faleceu também, mas obviamente que aquele estilo De humor não é mais que é de aceito. humor, nós já não aceitamos mais. Por quê? Porque o negro, ele tá tendo informação. E existe pessoas até hoje que eles falam, eu não sou negro, eu não sou preto. Ainda tem aquele negro que não se enxerga. Não. Porque nós estávamos até ele se falando desses acha... números. Segundo o IBGE, o Jean estava trazendo aqui pra gente, 55% da população brasileira, a gente não está falando de gente de todo mundo não, brasileiro, é negro. 55%. Mais da metade. Sim. E aí, às vezes, temos... a pessoa, ela é negra, mas como ela tem traços
eles têm os cabelos lisos, minha mãe ela é da Paraíba, ou então eu sou de Pernambuco. Aí eu chego pra ele, tá, mas você sabia que você é negro? Não, eu não sou negro. Querido, você é negro. E eu ainda ouvi coisa pior, porque eu já ouvi coisa assim, eu não sou preto. Sim, tem isso também. O outro é negro. E aí... Mas o que é... Daí eu pergunto, mas o que é preto e o que é negro? Não, o preto é aquele que é mais escurinho. Ou o negro é aquele que é mais escurinho. Ok, então se formos colocar, então, eu sou que é de uma geração que nós tínhamos, eu acho que também você pegou também um pouquinho, e nós tínhamos aquele lápis de cor que abria, com vários tons. O meu tom é marrom. Não sou preto. Mas a minha cultura é negra. A minha raiz. Né? A minha cultura, ela é negra. Aonde eu falo cultura? Porque eu resolvi conhecer a história do meu povo. E a cultura, Jean, pode ser um caminho, que é o que eu estou apostando aqui, que é o convite que eu vou fazer para você, para que o negro também se veja como coisa boa, como tesouro nacional, como essa questão, eu não sabia essa questão da agricultura, foi o meu grande amigo Dorival Viana, que é jornalista, que é advogado, que é jurista, que é militante da cultura negra, que quando eu fui entrar no município para fazer um trabalho de comunicação com centros de apoio ao trabalho, foi me contar a história toda, e através do conhecimento de historiador que ele também tinha, é que eu fui descobrir coisa que os meus livros nunca tinham me dito. Como é que eu passei o ensino fundamental inteiro sem saber porque era que velado. O escravo foi quem trouxe essas técnicas agrícolas que a gente tem até hoje. Cientistas, que permitiu, por exemplo, o café, a riqueza do nosso café. Sim. Como é que ninguém nunca me contou isso? E eu, moça, estudando já, formada em Direito, já estudando jornalismo, vou descobrir. A cultura pode ser um forte aliado para que o negro também se identifique como negro e saia desse discurso? A cultura, ela vai ajudar, mas vai ajudar mais os nossos governantes e os nossos apresentadores, eles nos ajudar a ter esta voz. Você falou uma coisa, né? Que você se formou, você fez não sei o quê. Quando eu te dizer uma coisa, o que vai te vir à cabeça? Bairro da Liberdade. Vai vir oriental, japonês. Tá. E se eu te dizer que aquilo ali é uma mentira? Vou ficar assim. Você vai ficar assim, não é? Desenvolve. Ok, então vamos lá. O bairro é da Liberdade, aonde temos a estação da Liberdade, era conhecida como Praça dos Enforcados. Eu acho que eu ouvi falar nisso, mas muito ano passado. Ali era um mercado de escravos. Não se tem nada falando que o negro esteve ali. Aquela igreja, que é da alma, foi colocada ali por causa de todos os negros que morreram ali. Que morreram E ali enforcados. é um cemitério, foi um cemitério, que é de negros ali. E isso é o que eu queria falar com vocês que aí nos assistem. Isso é a nossa cultura, que a gente desconhece. Imagina, a advogada, olha que vergonha, vontade de pular da ponte. A advogada não, que eu não sou, não exerço direito, né? Eu sou jurista, não advogo de fato. Jurista, que estudou direito direitinho, tá sempre aqui vocês vendo, conhecimento jurídico de magistério, freiriana, olha só, vou pular da ponte. Jornalista, pós-graduação de comunicação. Não sabia. Pois é. Porque a nossa cultura está sendo empurrada o tempo todo pra sarjeta, pra debaixo do tapete. O que vem de fora é bom, o que vem de fora é não sei o que. Claro, veio de fora o africano é bom, veio de fora as nossas descendências portuguesas, italianos, né? Eu tenho sangue de português, sou do João Ramalho, do Tibiriçá, eu tenho logo sangue de índio e de português, de Tibiriçá. Os bravadores daqui de São Paulo, né? Foi essa mistura. Essa mistura toda. Mas a gente não sabe da nossa história. A Regina ainda tem uma história familiar igual a do Jean, onde os nossos pais, os nossos antepassados se preocuparam em escrever a história, em contar a história de geração para geração, ainda que o resto do mundo não saiba, mas a gente conhece a nossa própria história. Mas não conhecemos a história do nosso país. Como é que eu trabalhei 4 anos da Liberdade e ouvi falar sobre isso, mas a correria do dia a dia não me ateve
para saber da onde vinha essa história dos enforcados. E outra, o nome Liberdade foi quando um revolucionário, que é da época, e aí tava ali alguns para serem sacrificados, enforcados. Então o povo começou a berrar: liberdade, liberdade. Foi da onde que veio o nome Liberdade. Nossa, Jean, quanto tempo, Ed? Só dois, não dá, gente. É malvado. Não, aí, gente, aí você não dá. é Eu nem comecei a falar. Mas, Jean, só contei uma historinha. mas você vai se comprometer em vir contar todas as histórias pra gente? Tá bom, gente, vai. Uma mensagem para quem nos assiste, seja, a gente está tendo um público muito grande de formadores de opinião, que é a meta, ser a maior agência de notícias sobre trabalho, empreendedorismo, respeito à diversidade e Eu vou geração de trabalhar renda aqui, gente. do país. É a nossa meta, é o nosso sonho. Então a gente já tem esses comunicadores que me acompanham, 19 anos de carreira, que tem como estrategista de comunicação. A gente tem muito gestor público nos acompanhando das diversas bandeiras. E temos muito empresário sério, preocupado com responsabilidade social. Porque quando não se preocupa, não vai assistir a gente também não faz questão. A gente quer quem vem fazer junto com a gente. Perfeito. Muito empresário sério, compromissado em fazer a diversidade na empresa dele, seja religiosa, seja de cor, seja da pessoa com deficiência, seja dos povos todos que formam a nossa nação. Que mensagem que você deixa para eles com relação à nossa cultura negra? Então vamos lá. Nossa cultura negra. Difícil, né? Cultura negra. Aí as pessoas ficam meio assim, né? Mas eu vou dizer uma coisa que todo mundo, quando ouve isso, então eu vou dar uma flexibilidade. Somos todos humanos. Ponto de interrogação. Filhos de Deus. Filhos de Deus. Deus morreu escravo, tá? Só para continuar. Mas aí que tá. Se somos todos filhos de Deus, somos todos seres humanos, por que até hoje, eu vou deixar uma reflexão no ar, negras e negros pobres até hoje recebem menos anestesia neste país? Se somos o país mais novo da história. Fica a dica. Então tem muita coisa pra gente falar ainda, tá convidado a nos provocar e ver mais. Quero te agradecer, mandar um abraço pra sua mãe, né? E uma branca falar disso, que eu sou sempre questionada, né? Sou casada com negro, ainda que não fosse, muito antes disso já gostava disso, como boa freiriana que sou. Hoje já sou mãe Hoje já sou mãe dessa mistura, não, né? Sou brasileiro. E assim... Não fugi na luta. E ainda assim, eu acredito que o arquiteto do universo, Deus Pai Todo-Poderoso, quem está no comando de tudo, ele sim é perfeito, né? O homem que complica tudo. Verdade. Ele não quis nem que uma flor fosse de uma única espécie, de uma única cor. Ele criou uma diversidade. Se ele que fez isso, que está no comando de tudo, quis a diversidade, por que alguma raça pode se achar suprema a outra? Por que alguma raça, a gente não quer também, eu me sinto muito preocupada quando é o contrário. Então fica o convite para vocês comentarem aí, mandarem perguntas para o Jean e para outras pessoas. Se você quiser vir trazer o seu lado aqui, venha. Aqui a gente não tem bandeiras e não tem partidos. Surgir a pauta, a gente vai apurar. Se não for ataque a ninguém, se for uma questão para a gente pensar, para a gente estudar junto, você terá a oportunidade de estar aqui com a gente. Agradecimento a toda a nossa equipe, mas em especial mesmo a tua mãe, tá? Que me ensinou tanta coisa e que proporcionou te conhecer. E a Deus Pai Todo-Poderoso que eu possa continuar à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Continue acompanhando Notícia para o Trabalho e até mais!